Fala, moleque piranha, como é que você tá aí, seu malandrinho de rodoviária? Vamos começar mais uma aula, meu brother. Força guerreiro, Polícia Civil de Pernambuco tá chegando, poucos dias. Vamos lá, direito administrativo, falar sobre os poderes. Cara, os poderes são 6: vinculado discricionário, regulamentar, disciplinar, hierárquico e poder de polícia. Poder vinculado, brother, é aquele que é na lei. A lei exige aquela atitude do administrado sem ele poder escolher nem oportunidade nem conveniência. O poder discricionário, meu brother, é aquele que o administrado pode escolher entre a conveniência e a oportunidade do mérito e fazer a melhor escolha para a administração pública. Esses dois, cara, não caem porque é muito fácil. Os que caem são agora os últimos 4. Poder hierárquico. Poder hierárquico, brother, a primeira coisa que cai muito em questão é que fala que é um poder de punição, e não é, beleza? O poder hierárquico é apenas um poder de fiscalizar e rever os atos do subordinado. É quando o chefe revê e fiscaliza os atos do seu subordinado. Uma coisa que você vai, quando você olhar numa questão de prova, você já vai saber que está falando sobre poder hierárquico, é quando falar sobre avocação e delegação. Delegação, cara, é quando o chefe passa para o seu subordinado a sua função. É quando o subordinado, superior hierárquico, passa ao seu subordinado alguma atribuição que é do seu afazer, que é do seu afazer de ofício, beleza? Só lembrando aqui, cara, que no poder na delegação existem 3 exceções que não podem ser delegadas em hipótese algumas. Essas 3 caem muito em prova, brother. Presta bastante atenção. Não pode ser delegado edição de ato normativo, decisão de recursos administrativos, e não pode ser delegado competência exclusiva, beleza? São essas 3. E a avocação, meu brother, é quando o superior chama para si temporariamente a função de um subordinado. Por exemplo, um delegado está com pressa em digitar lá um inquérito, fazer uma petição, alguma coisa na delegacia, e o escrivão está com algum problema, tá devagar, então ele avoca para si, ele mesmo faz a digitação do inquérito policial, beleza? Avocar. Vamos lá. Delegar é você passar para um subordinado uma função que era sua. Avocar é você chamar para si uma função que era de um subordinado. As exceções de delegar, que não pode delegar de forma alguma, competência exclusiva, edição de ato normativo e decisão de recurso administrativo. É só isso que cai em poder hierárquico, beleza? Vamos falar agora sobre poder disciplinar. Poder disciplinar, cara, é bem tranquilinho. Primeiro, é a administração pública cortando a sua própria carne. Ou seja, o poder disciplinar é um poder de punição que a administração pública faz contra os seus próprios agentes. Poder disciplinar, ele não obriga particular a nada, ele não pune o particular. Aí vem a questão da prova, porque tem a exceção. A exceção é que se o particular tiver um vínculo com a administração pública, ele também responde por o poder disciplinar. Por exemplo, uma permissionária ou uma concessionária, que ela é um particular, é uma empresa particular, mas através de um vínculo com a administração pública, através de um ato administrativo, ela responde sim pelos poderes disciplinar, beleza? Então lembra, poder disciplinar não atinge particular, atinge apenas os servidores públicos. Mas a exceção é que o particular com vínculo com a administração pública, ele também responde pelo poder disciplinar. Vamos falar sobre o poder regulamentar. Poder regulamentar, cara, você tem que saber, na verdade, a diferença entre 2 poderes regulamentares, que é o decreto regulamentar e o decreto autônomo. É isso que cai na prova, cara. Decreto regulamentar e decreto autônomo. Você tem que saber as diferenças. Vou falar aqui, se você quiser fazer uma tabelinha aí, fica show para você depois ficar olhando essa tabelinha. Decreto regulamentar, ele é a regra. Decreto autônomo é a exceção. Decreto regulamentar, ele é... Eita, que é coisa demais para lembrar. Deixa eu falar um de cada vez, que senão eu esqueço. Decreto regulamentar, ele é a regra. Ele pode ser feito por todos os chefes do Poder Executivo, ou seja, prefeito, governador e presidente. Ele é de competência exclusiva, ou seja, não pode ser delegado.
e ele não inova lei e nem inova nenhuma obrigação nem direitos no ordenamento jurídico, beleza? O decreto autônomo é o contrário, ele é a exceção, ele é apenas para o chefe do Poder Executivo da União, ou seja, o presidente da República. Ele é de competência privativa, ou seja, o presidente pode delegar as funções, e ele inova o ordenamento jurídico, criando novas obrigações e novos direitos, beleza? Essa é a diferença, galera. Você faz uma tabelinha que você vai ver que vai ficar bem fácil. O regulamentar é a regra, o autônomo é a exceção, beleza? E o último, cara, que é o que mais cai em prova, sem dúvidas alguma, é o poder de polícia. O poder de polícia é bem complexozinho, mas eu consegui dar uma enxugada legal para você. Poder de polícia, cara, as primeiras coisas que você tem que saber são os atributos. Os atributos de poder de polícia eu decorei como CAD, C-A-D, CAD, que eu lembrei do AutoCAD, do programa de cara que faz engenharia usa. CAD, que é coercibilidade, autoexecutoriedade e discricionariedade. Aí aqui você tem que prestar atenção basicamente na autoexecutoriedade, porque ela se subdivide em executório e exigível. O executório, cara, é a coerção direta. Executório é quando, por exemplo, um fiscal da vigilância sanitária vai a um estabelecimento, ele percebe lá que tem rato, que tem comida estragada, comida vencida, e ele automaticamente manda fechar o estabelecimento. Se o dono não quiser fechar, ele vai chamar a polícia, que é a polícia administrativa, que no caso é a PM, e vai mandar fechar o estabelecimento e pronto. Não precisa ir ao poder judiciário. Por isso que ela é executória, coação direta, porque não precisa do aval do poder judiciário. Já no executório, cara, já no exigível é diferente. No exigível não pode ser coercitivamente cobrada. A gente chama de coerção indireta, porque o poder judiciário é que vai fazer, vai entrar para decidir. Um exemplo da coerção indireta é a multa. Quando um guarda de trânsito, um PRF, multa o seu veículo, ele coloca lá o papel da multa, e se você não pagar, você não é obrigado a pagar na hora. Você vai pagar na hora? Você não paga na hora. Você vai ter um tempo para pagar. Se você não pagar, a PRF não pode ir na sua casa, ele é obrigado a pagar. Não, quem vai fazer isso é o Poder Judiciário, beleza? É basicamente isso. Você tem que lembrar do executório e exigível. Executório é direto, coerção direta. O exigível é coerção indireta. O executório, o exemplo, é fechar um estabelecimento. E o exigível, por exemplo, é uma multa. E por último, cara... por último não, porque falta outra aqui. Foi mal, galera. Tem outra situação aqui, ó. O poder de polícia, cara, ele pode ser repressivo ou ele pode ser preventivo. E eu já vi questão sobre isso, e por sinal eu já fiz um concurso que eu errei essa questão porque eu nem sabia que existia isso. No preventivo, brother, são atos, são decretos. O preventivo, os exemplos que eu vou te dar são exemplos que caem em prova. Quando a polícia age preventivamente, ela age com a fiscalização, com a vistoria, com uma licença, com a notificação, beleza? Quando ela age repressivamente, ela age com uma multa, com o fechamento do estabelecimento, com destruir mercadorias. Isso é a repressiva. E o último, e muito importante também, que cai bastante em prova, são excesso de poder, desvio de poder e a omissão do poder. Que a gente chama de abuso, né? O abuso por excesso, o abuso por desvio e o abuso por omissão. No abuso por excesso, cara, é quando o agente ele age fora do limite da sua competência. É isso. Acontece o excesso quando ele age fora dos limites de sua competência. Acontece o desvio, cara, quando ele age dentro dos limites da sua... Ele age dentro da competência, mas a finalidade ele usa diferente do que a lei manda. E a omissão é quando o agente ele tem o poder e dever de agir e não o faz. Por exemplo, um policial que percebe que alguém está sendo assaltado e ele tem as plenas condições de impedir o assalto e não o faz. Então ele vai responder por abuso de autoridade por omissão. Beleza? Poder administrativo, cara, são esses 6. É facinho, mas ele requer uma leitura,
porque tem alguns detalhes. Pega esse aulão aqui que eu fiz, esse aulão dica aqui, já tá em 10 minutos. Dá uma olhada, pega o seu material aí, dá uma lida que você vai ver que vai ficar bem mais fácil de você entender. Beleza? Um abraço, meu guerreiro. Força! Mais tarde tem vídeo novo. Um abraço, garoto, e falou!